Bem, a gente está de volta nesse especial Eleições 2026, que a gente está fazendo com os pré-candidatos ao governo de Minas, e nesse momento eu estou tendo a alegria, a felicidade de conhecer um pouco melhor, de estar aqui na casa do meu prezado amigo Gabriel Azevedo, que é um belo-horizontino nato, uma pessoa que ama Minas Gerais de maneira muito clara e teve algumas experiências bem expressivas na nossa cidade, no nosso estado. Além de ter sido subsecretário da Juventude, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, nesses últimos anos foi eleito vereador em Belo Horizonte, depois disso foi eleito presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte agora, 3 anos, 4 anos atrás, e... Não, ano passado, perdão, 2024. É que muita coisa teve mais de 10% dos votos. 10,55%. E agora ele está surpreendendo mais uma vez, se colocando à disposição do Estado. Sim. Então o Gabriel Azevedo é pré-candidato a governador de Minas Gerais por um dos partidos mais fortes, mais tradicionais, mais históricos que a gente tem pela vida brasileira, que é o MDB. Gabriel, você, como vereador em Belo Horizonte, como um articulador da cidade, é claro que você teve e tem um nível de informação, de conhecimento sobre a cidade muito grande, óbvio. Eu queria que você falasse agora sobre o Estado. Claro. Como é que você, a partir da vereança em Belo Horizonte, a partir da sua vida toda alimentada em Belo Horizonte, como é que você vai, de fato, passar a enxergar o Estado como um todo, os 853 municípios que a gente tem, que é uma coisa inacreditável. Poucos lugares no planeta Terra têm um Estado com 853 províncias diferentes, municípios diferentes, ou o que for o nome. Então eu queria que você falasse como é que você vai conhecer, como é que você vai tratar de Minas Gerais, por exemplo, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Para cuidar é preciso conhecer. E muita gente, ao me ver nos últimos anos, obviamente percebeu que eu conheço, gosto e cuido de Belo Horizonte. Porque a gente precisa ter foco. Eu sempre perguntei aos colegas vereadores, quando eles iam ao plenário discursar sobre temas nacionais, temas mineiros, se estava faltando problema aqui. Porque enquanto vereador, você precisa entender de cidade, dos problemas locais e falar disso. E eu diria para você que guardei um pouco na gaveta o conhecimento sobre Minas, porque eu tinha um foco. Muita gente talvez não saiba que durante 4 anos eu estive no governo estadual, que eu rodei mais de 400 municípios, que eu conheço e bem, e muito bem, os dados do nosso estado. E não é de 2011 para cá, é de 1720 para cá. E sabe por que eu acho isso muito importante? Porque na hora que eu toco no nome do Benedito e falo, esse merece reconhecimento... Quem é Benedito Valadares? Benedito Valadares começou em Pará, de Minas, caiu nas graças do Getúlio e virou governador ali nos anos 30. Por que eu destaco a atuação dele? Porque, como eu te disse, nós tivemos os ciclos do ouro, do diamante e do café. Extrai e não deixa nada. E no final do século XIX, quando a gente constrói Belo Horizonte, gosto, muito legal, mas com o que construiu, meu caro Gustavo? Quanto custou e quem pagou? Empréstimo. Foi aí que começa a dívida de Minas para fazer a capital. O Afonso Pena pega, quando entra o Bias Fortes, ele dá uma segurada, e ao longo, Gustavo, da República Velha, os governadores foram pedindo empréstimos que, ao meu ver, salvo alguns pontos positivos, eu gosto muito do Plano Educacional de 1906, do João Pinheiro, que cria os grupos escolares e começa a organizar o nosso processo educacional pela primeira vez, mas salvo pontuais atuações, esse empréstimo, esse dinheiro não serviu para mudar a realidade social de Minas Gerais. E você só muda a realidade social de uma maneira: educação. Ou o povo se educa,
ou as coisas ficam como estão. E aí, ao longo da República Velha, isso não mudou, gente. E quando deu 29, a economia mineira estava completamente baseada no café. O que acontece? Quebra a bolsa. E o impacto disso em Minas Gerais é brutal. O governador era Olegário Maciel e ele precisa declarar moratório. Minas quebra. Primeira vez que Minas Gerais quebrou com o Olegário Maciel. E as contas ficaram completamente desajustadas. Aliás, basta lembrar, New Deal nos Estados Unidos, todo mundo passando um perrengue, ascensão, né, do nazifascismo na Europa. E aqui, o Benedito chega e reorganiza as contas inteiras, meu querido. E isso para mim é muito importante. Responsabilidade fiscal. Eu não aguento mais. Ele faz isso lá em 1930. Em 30. Ele entrega um Estado arrumadinho. Porque o que acontece é que em 45 o Getúlio cai, né? A ditadura do Estado Novo acaba. Que é quando começa a ditadura, não é isso? Não. Não, o Estado Novo oficialmente em 37 até 45. Quando o Estado Novo acaba, há uma Constituição de 46 e aí você tem eleições novamente. O primeiro governador eleito, Milton Campos. Outro cara que eu admiro profundamente. E ele, ninguém dava nem um tostão que ele ia ganhar, viu? Todo mundo tinha certeza que o candidato que ia ganhar do PSD, Bias Fortes. O azarão. Candidato do sacrifício. O Maurício Campos era vinculado ao Milton Campos? Tem que ver qual. O Maurício que foi prefeito de Belo Horizonte? Eu não sei te afirmar, acho que são sobrenomes parecidos. Tá. Mas o Milton Campos, ele é um governador muito austero. Na década de 40, 50? 47 a 51. E aí eu vou destacar o meu favorito. Tinha sido prefeito de Belo Horizonte, de 40 até 45. Jota. Vira deputado constituinte e olha para Minas Gerais e fala: Minas está precisando de duas coisas, porque senão não vai avançar. Infraestrutura e capacidade produtiva. Isso era o JK? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que cria a CEMIG em 1952. Que está presente aqui nesta sala. Em vários em lugares. Cada momento que a gente está falando, Juscelino Ele está aqui. Demais. Olha a foto dele lá. Ó. Aquela foto é muito importante. Essa foto é ele governador. Essa foto é de 1954. Tá? É do dia 12 de agosto de 54. Quem fez foi o Cândido de Oliveira. Sabe o que é isso? A inauguração da Manesma. E eu amo isso no JK, que é a coisa da indústria. Não tem como a gente ficar discutindo dívida, sem fazer a economia girar. Não. E ele constrói estrada e energia, que era o binômio do governo dele. Que foi os 50 anos em 5. Isso só na presidência. Em Minas era o binômio, energia e estrada. Na presidência ele cria os 50 anos em 5, que era o plano de metas. Ele vira governador em 51, vai até 55 e se candidata a presidente da República. Como governador, cara, ele transformou Minas Gerais, que é o que eu acho fundamental compreender, e é o que eu quero aplicar aqui, é sair de um ciclo de exploração do nosso povo. Por quê? Dos anos JK até os anos 70, a gente consegue um processo de industrialização. A grande tragédia de Minas foi ter mergulhado na ditadura. A Fiat nasce aí. Sim, você tem um plano de industrialização. Depois do JK, você tem a base para o Estado se desenvolver. Como é que você se desenvolve sem energia? Está completando agora 50 anos. Tudo legado do JK, cara. Nós devemos muito a JK como governador. Eu questiono, né, e critico a coisa dele ter investido em estrada e não em ferrovia. Que eu acho que tenho certeza. Esse é um salto que nós vamos dar. Eu considero, Gustavo, inaceitável que nos últimos 7 anos deste governo, cujo slogan é "aqui o trem prospera", não se avançou 1 centímetro em ferrovia, cara. Poxa, a gente tem tanto minério, tem tanto conhecimento e não investe em infraestrutura, então assim, você tem uma dívida que começa a aumentar de novo. Na ditadura militar, os governadores mineiros da ditadura explodem com a nossa dívida, explodem. Ela sai em valores atuais. Ditadura militar é de 64 até os anos 80. 85. 82, o Tancredo é eleito governador. Mas o nosso prezado Sarney, ele assume em 84? Não. 85?
Ele assume com a morte do Tancredo em 85. Logo em 83? Em 85, né? Vamos por partes. Em 64, o governador mineiro é o Magalhães Pinto. Em 61, você tem uma derrota que custou muito caro para Minas e para o Brasil. O Tancredo disputou 11 eleições, mas perdeu uma, a de governador, que ele perde para o Magalhães Pinto por 80 mil votos. Aliás, depois eu vou te mostrar um souvenir de campanha que eu tenho ali. O Magalhães apoia a ditadura. É um papel muito feio que Minas faz ao lado do Rio de Janeiro, de apoiar o golpe. E com esse golpe, o povo mineiro para de votar em governador, né? São biônicos todos. E aí o que acontece é que esses governadores não têm assembleia, não têm imprensa, não têm povo na rua e fazem o que bem querem. E pegam empréstimos internacionais caríssimos, que custam muito para o povo mineiro até hoje. A ditadura militar foi terrível para Minas Gerais, porque não se investe em educação, como se deveria, não se investe em desenvolvimento social e volta a se ter Minas Gerais como um lugar em que você tira a nossa riqueza e não deixa nada. Gabriel, eu acho que o que você está falando aí dá para ter um entendimento sobre o Estado na formação dele até o presente momento. Nós estamos chegando aí em 80, 2000 e por aí vai. A minha pergunta é, nós estamos em 2025. Perfeito. Entre a virada de 25 para 26, nós temos hoje um estado com 853 municípios diferentes, com realidades absolutamente distintas. Você que corre o estado sabe muito bem a diferença do sul de Minas para o norte de Minas, as realidades que ainda persistem no Jequitinhonha. Sim. E a diferença absurda que tem para a Zona da Mata, que tem uma cultura sempre muito evoluída, muito avançada, e por aí vai. O que é que você enxerga neste 2025 para 2026 em diante, perfeito, que pode ser trabalhado de maneira prática para transformar esses números? E aí eu vou pedir para você focar em partes que são fundamentais e estruturantes de uma vida de um Estado. Eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando, obviamente, de como que você enxerga chegar naquelas cidades que não tem absolutamente nada, nem internet, nem estrada, nem caminhão. Como é que vai levar a educação em rincões, em lugares como esse, que eu sei que existem? Saúde, que é um negócio teoricamente universal, que é um direito, teoricamente, mas que realmente não é entregue da forma como se gostaria. E eu ainda faço questão de valorizar o sistema de saúde que a gente tem no Brasil, que, querendo ou não, tem as suas funcionalidades que realmente dão conta. O que você enxerga para Minas Gerais a partir de 2027, sendo governador e agora como pré-candidato? Vou te dar dois contextos muito importantes para a gente ter essa conversa. O primeiro é que o Brasil aprovou uma reforma tributária. Até 2033, meu caro Gustavo, o ICMS vai acabar. Atualmente, isso é 90% da nossa arrecadação. E atualmente, o governo dá incentivos fiscais e subsídios na monta de 20 bilhões, ano que vem 25 bilhões, que ninguém sabe para quem vai. Isso é um absurdo. Transparência não é uma questão de opção, é fundamental no regime democrático. E como é que o povo mineiro não sabe para onde vai fatias do orçamento? E aí por que eu estou te dizendo isso? Porque em 2033, nenhum governador de Minas vai poder, aqui você não paga isso, pode vir empresa. Acabou. Acabou. Esse conjunto de incentivos que se dá para criar uma economia artificial vai acabar. E aí a empresa vai escolher se instalar onde? Onde tem infraestrutura, onde tem mão de obra e onde tem segurança. Infraestrutura, mão de obra e segurança, tá? Porque senão nós vamos ficar discutindo dívida até meu filho, meu neto, meu bisneto. Gente que não produz se endivida. O problema da dívida mineira não é fiscal, é estrutural, é desindustrialização de Minas Gerais. Então vamos para as minhas propostas bem claras para você, tá bom? Primeira proposta, vamos pegar uma parte do estado que merece a nossa atenção. Jequitinhonha, Norte e Rio Doce. Tá faltando minério lá? Pelo jeito, lítio é uma coisa que o mundo inteiro quer, né? Beleza. Vamos dizer, meu caro Gustavo, que você colocou lá todo um aparato industrial para retirar o lítio, colocar ele em caminhão,
mandar para um porto e disparar. Porra! Desculpa a franqueza, mas nós estamos o quê? No ciclo agora do lítio? Dessa vez não vai ter nem igreja barroca, porque não tem Aleijadinho. Nem isso vai deixar. Quem celebra, olha, achou lítio, não está botando o pé lá. Porque, está gerando emprego. Não. Se esse lítio não virar educação, tudo foi perdido. Isso. E aí, meu querido, você tem conversado com um professor em Minas Gerais? Eu te recomendo ir às 3.400 escolas estaduais e bater um papo com o professor. Não estou falando do númerozinho, que nós só discutir DEB, eu te dou os dados. Isso eu sei, mas não é isso não. Se imagine, Gustavo, no papel de um professor, tá? Você acordou muito cedo, foi para uma escola, está com o seu material preparado para dar aula. Eu dou aula em várias turmas aqui. A turma, metade talvez não chegou. Quem chegou está com fome. Quem está lá está brigando em sala de aula. Tem problema na família, tem um bocado de questão psicológica e emocional. Esse cara não consegue dar aula. Aliás, fica parecendo um Mineirão aí esses dias que juntaram 35 mil alunos por um aulão. O cara que teve essa ideia merece um prêmio, porque ele mostrou a realidade da sala de aula em Minas Gerais. Uma confusão. O aluno termina hoje, Gustavo, o ensino médio com cerca de 13% sabendo interpretar texto. Matemática, somar, multiplicar, fraquíssimo. Esse cara vai fazer o quê? O quê? Professor, cara, com um salário que não dá conta de manter o professor. Aí ele tem que dar aula em mais escolas, fazer bico em outra área. Isso é ridículo. Gabriel, fala aqui de maneira prática e clara, o que recebe hoje um professor em Minas Gerais? Um professor, não sei se é do primário, cara, ensino médio. 2.800, arredondando, ok? E tem uma discussão... Isso é o valor médio de um professor da rede de educação estadual em Minas Gerais. R$2.800. Tem jeito de você falar isso aí de novo? Quanto custa? Não, cara, Qual se imagina isso. R$2.800? Se imagine vivendo com um salário desta monta, não dá para te sustentar, aí você tem que dar aula em outras escolas, e aí você se organiza para debater o salário com o governo, não se recebe sindicato, não se conversa. E pior, não é só uma questão salarial, de valorização do profissional, do funcionário público, da professora e do professor, que te educou, tá? Que educou nossas famílias. É a condição de trabalho. É você chegar numa escola e ter que fazer o papel de assistente social, de defensoria pública. Limpeza. Cara, tudo. E de estrutura. Eu estava, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro. Tem lá uma escola centenária, esperando reforma. Instituto de Educação, onde eu estudei, caiu nos pedaços. Começou a reforma agora. E o que eu estou te dizendo? Conceição do Mato Dentro, você está dizendo aí, Isso. de um dos municípios mais ricos que a gente tem no Brasil. Obrigado. Você tem uma escola estadual em Conceição do Mato Dentro. Cerca de 20 mil pessoas morando lá. Uma indústria retirando minério numa quantidade colossal e uma escola estadual caindo aos pedaços. Não tem sentido. Isto não é geração de riqueza. Isto não é emancipação social. Isto é prender Minas em mais um ciclo, seja do minério, do lítio, do grafeno, o que for. Tirar da terra e não transformar, proposta. O minério precisa gerar um fundo educacional para Minas Gerais. Isso é fantástico. Por quê? É assim, pessoal, que a Escandinávia virou o que virou. Beleza, nós temos petróleo. Um dia, o petróleo vai acabar. Nós precisamos transformar esse recurso natural num fundo de investimento que garanta que o nosso povo melhore e não dependa de commodity, de bem primário para viver. Gustavo, vou te falar uma aqui em primeira. Eu tirei um visto australiano. E eu sei que canguru não vota em Minas Gerais. Todo mundo conhece Sydney, Canberra, Melbourne, Costa Leste. Na Costa Oeste existe uma unidade federativa chamada Austrália Ocidental, que tinha muito minério e tem muito minério também. Isso. E só cavava, deixava buraco e pobreza. Aliás, a Austrália também uma colônia de metrópole europeia, onde os recursos só vazavam. Até o dia que falaram, A Austrália também seguia esse mesmo ritmo? Aí
Você vai em Perth, a capital, eu estou estudando um negócio, você vai ficar fascinado. Eles criam um fundo. E para que serve o fundo? Para emancipação educacional. Veja, nós temos uma questão que é a responsabilidade fiscal. Nós estamos já raspando em relação ao funcionalismo público. Mas você pode complementar isto com um fundo que advém do minério. Alguém pode me explicar como é que um município como Conceição, que é muito bem administrado por um prefeito incrível chamado Tassili, como é que você tira toda a riqueza mineral daquele chão e tem uma escola estadual caindo aos pedaços lá? Como é que deste minério não vem um fundo que crie a política educacional que vai fazer com que o povo de Conceição do Mato Dentro tenha bons professores bem remunerados, estrutura escolar e um processo educacional com amparo de assistência social, comunicando com o CRAS? Isso é inaceitável, Gustavo. Eu acho que isso devia ser uma regra para a iniciativa empreendedora começar a fazer algum Mas tipo de para ação. isso tem que ter política. Sim. Porque eu sei que tem uma iniciativa pontual ali e acolá, mas nós temos que brigar pela federação, pela autonomia. Por quê? Porque nos anos 90, quando o ministro Candir tira o ICMS do nosso minério e desaba-se a arrecadação mineira, faltou político mineiro batendo em Brasília para recuperar isso, e hoje em dia falta a visão de que toda essa energia e riqueza mineral precisa se transformar em educação. Então, a primeira proposta aqui para você e para quem está nos escutando de um modo claro: chega de extrair minério, seja ele qual for, das nossas terras, sem que isso não represente educação, sobretudo para os vales do Jequitinhonha, do Rio Doce, para o norte de Minas, Gustavo. Se isso não acontecer, cara, vem mais um ciclo como o do café, do ouro ou do diamante. Só que vai chegar uma hora que não vai ter mais o que tirar de Minas Gerais. Vamos para um segundo ponto de proposta: infraestrutura. Essa unidade federativa da Austrália também retira parte do minério para fazer o quê? Ferrovia. Cara, descobriu-se o lítio ali no Jequitinhonha. Será que nós vamos ver as nossas BRs, nossas MGs, continuarem esburacadas porque a gente tem um conjunto de caminhões indo para lá e para acolá o tempo inteiro? Ou será que, pelo amor de Deus, nós vamos fazer como o mundo inteiro fez? Se você olhar a rede ferroviária de Japão, destruído na Segunda Grande Guerra Mundial, de China, que até ontem patinava, cara, não é só para transportar minério, é para transportar tudo. É o café. Estados Unidos também, boa parte é via ferrovia, né? E está bem atrasado. Agora os Estados Unidos é que alertaram para esse problema. Se você compara a rede de velocidade rápida ferroviária chinesa com a americana, os Estados Unidos está atrás. Entendeu? Hoje, você precisa olhar para a Ásia com muito respeito e compreender o que eles estão fazendo em matéria de infraestrutura. E por que nós precisamos correr com isso? Porque, Gustavo, nós estamos cercados por São Paulo, que tem estrutura rodoviária e ferroviária. Nós não temos, e esse é um ponto negativo do estado de Minas, a saída para o mar. Nós não temos porto aqui, então tem que ter um investimento em Porto Seco, anel ferroviário de Belo Horizonte, conexão das regiões, vazar as nossas propriedades que temos em relação a outros lugares. E, portanto, o segundo ponto que eu te ofereço aqui é a ferrovia. E como é que ela vai? Vai, primeiro, exigir o que a gente tem direito, né? Postei um artigo e um vídeo esses dias explicando tintim por tintim de como é que você faz a ferrovia acontecer em Minas Gerais. E a partir do momento em que a gente tem ferrovia, nós mudamos o nosso modal. Com todo respeito ao JK, está na hora de continuar algo que deveria ter sido começado lá atrás. Qual que é a realidade de investimento para se criar um modal efetivo, com extensão e Te com falar capacidade? Que nos últimos 7 anos nós perdemos 20 bilhões que nós tínhamos direito só de contrapartida exigido. Para fazer a ferrovia? Não, mas como assim? Explica isso. Existe uma lei federal que existe a contrapartida por explorar o modal e o minério, e você já deveria ter pelo menos 20 bilhões investidos em ferrovias em Minas que não foram. E esse dinheiro, teoricamente, viria do governo federal? Não. Vem da iniciativa privada que deveria voltar isso com ferrovia para cá. E cadê isso? Boa pergunta, Gustavo. Ao invés de algum político postar um vídeo batendo no presidente, comendo banana com casca, fazendo montagem de inteligência artificial, por que não pedir o que é direito para as ferrovias mineiras? Por que não sentar na mesa com quem é diferente de você
com alguém que não é do seu partido e falar, opa, o meu estado precisa de ferrovia. Cara, deixa eu te falar, você ficaria assustado. Vou te dar outro exemplo de ferrovia. Nós não produzimos linhas de trem, sabia disso? Não tem produção, mas tem 2 empresas que criam locomotivas. Uma aqui, ó, Contagem, outra Lagoa Santa. Eu acho que eu sei disso. Edmac. Já há pelo Pro Ferrovia, a possibilidade, aí sim, essa isenção eu defendo com unhas e dentes. Isenção para produzir aqui a locomotiva. Tem não. Muito legal. Então, o Gabriel, segundo ponto, ferrovia. E posso te colocar um terceiro que eu acho muito importante? Segurança pública. Gustavo, o legado deste governo para Minas Gerais é a chegada brutal das facções na região metropolitana e em regiões de Minas onde isso não existia. mistura essa questão das facções junto com os incrementos e as possibilidades da tecnologia na segurança pública. 2020, o governador cometeu algo que não se comete com polícia: rasgar o combinado. Ele assina o projeto de lei, manda para a Assembleia. Governador Zema. Isso. Aprova e veta. Ele nunca mais teve o respeito da polícia. Pode conversar com o policial militar, policial civil, sistema penal, acabou. Aí eles deflagram uma operação estrita legalidade, sem aquela proatividade da polícia, porque nós temos um problema. Ah, a polícia de Minas é melhor, a polícia de Minas é melhor, e nós já vamos começar a viver de aparência. Não porque o capital humano não seja bom, mas se você for em qualquer cidade, eu estava em Medina, estava em Cachoeira do Pajeú, estava em Governador Valadares, os prefeitos disseram assim, quem está pagando o combustível da polícia sou eu. Quem está substituindo o pneu no carro sou eu. Quem está comprando caneta para a delegacia sou eu. Que era, teoricamente, É responsabilidade óbvio que é a função do Estado. E aí eu te digo, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas, além de serem desrespeitadas, mal remuneradas, não conseguem ser o que o crime é, organizado. Por quê? Porque falta um investimento brutal em inteligência. Vou te dizer 2 dados. Homicídio em Minas voltou a subir. Guerra de facção. PPL, vai aqui. O que acontece? Nos presídios de Minas nunca houve tanto batismo quanto você está tendo hoje. Sabe o que é batismo? Você foi preso. Espero que não, mas um dia você está lá. Você não é faccionado. Chega a facção e fala, agora você vai ser CV, TDC, Batiza PCC, você. batizado. Você vai ter que pagar uma caixinha, tua família lá fora está protegida, mas aqui você tem missões a cumprir. Cara, isso está acontecendo nos presídios mineiros à torto e à direito. Nós estamos falando de 181 presídios, com bloqueador de celular, e uma população carcerária que está 20 mil presos. Você não sabia disso, né? Dos 181 presídios que nós temos em Minas Gerais, só dos 181 tem bloqueador de celular? Governo diferente, Estado eficiente. É o slogan. E aí, o que pode se fazer nisso? Aí você não precisa ir a El Salvador gastar o dinheiro público do povo mineiro. Não precisa. Você precisa tratar a polícia com respeito, equipar com inteligência e, mais importante de tudo, integração. O governador de Minas Gerais não deveria brigar com o governo central e abraçar a ideia do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil já. Tinha fábrica de metralhadora em Belo Horizonte, Polícia Federal que descobriu. Tinha um prédio de 19 andares, 4 quarteirões aqui distante de mim, do térreo até o topo, com mercadoria contrabandeada. Ação da Receita Federal em conjunto. Ou a polícia vai ser organizada como o crime é organizado, ou nós vamos perder esta batalha. Sim. Então, eu estou dando para você 3 propostas principais de uma pré-campanha e de uma campanha. Ferrovia, como estrutura. Educação de qualidade para valer como emancipação. E uma segurança pública respeitada. Todas precisam de dinheiro. Todas. E todas têm uma coisinha que eu quero fazer acontecer. O minério não vai escoar de Minas Gerais para não deixar nada. Que se faça a mineração de maneira sustentável, respeitada e sem operações policiais que acabem lá na cidade administrativa. Sem isso, sem corrupção. É bom lembrar. Não adianta cantar que este governo não tem problemas sérios de corrupção. Eles estão lá. A polícia está batendo na porta e está mostrando. E numa área muito sensível. Mineração é importantíssima para Minas Gerais. Tem que acontecer do modo correto, sustentável e, mais importante, o dinheiro que vem dela tem que resultar
em ferrovia, para deixar de morrer gente nas nossas estradas, para que o transporte de bens e de pessoas seja inteligente, em professor qualificado, preparado, com escola que funcione, e em policial bem remunerado para proteger a nossa gente. Estou te dando um trio? Tá me dando um trio, eu acho que muito bom. Ah. Excelente. Neste momento a gente vai encerrando esse bloco aqui, esse programa, esse episódio com o nosso Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo, que é um belo-horizontino nato, vereador em Belo Horizonte, presidente da Câmara Municipal e agora pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo MDB. Isso. Nós vamos ter um outro episódio com o nosso Gabriel, com algumas perguntas de várias pessoas que fizeram essas perguntas para o Gabriel, e eu não tenho dúvida que vai ser mais um momento muito especial. Obrigado.